Olá, seja bem-vindo ao dia 93 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Samuel, capítulos 25, 26 e 27. O capítulo 25, ele começa falando que Samuel morreu. Pelo menos aqui neste livro não fala como ele morreu. Mas, já era avançado em idade e tudo mais, mas começa falando isso. Apenas um versículo. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. E aí, na sequência, nós já lemos a questão de Nabal. Nabal era um homem muito grosseiro, tosco. E o que é triste, que ele era descendente de Caleb. Tá vendo, gente? Ai, de quem que é filho, né? Tudo bem, tem influência, mas às vezes não muito, né? Que Caleb é aquele guerreiro maravilhoso e Nabal, um cara grosseiro, totalmente tosco. Mas o que eu quero compartilhar com vocês tá aqui no capítulo 25 mesmo, a partir do verso 18, sobre a postura de Abigail. Abigail nos mostra que, embora a gente conviva com uma pessoa tosca, com uma liderança que não é inteligente, que não traz para o grupo saúde, sustentação, nós devemos nos posicionar de uma maneira sábia. E Abigail faz isso com muita destreza, assim, com tanta maestria, que pra gente copiar nos dias de hoje, olha, eu vou te contar, viu? Então, Davi, que tinha protegido lá as terras de Nabal, tinha cuidado, tinha ajudado, ele simplesmente fez um pedido, falou assim, olha, eu gostaria de passar com os homens por aí, né? Me pagaram bem com bem, fiz o bem para você, agora eu tô esperando que você me retorne. E Nabal falou, eu não tenho nada a ver com você, você que se exploda, não vai, não vai, não vai. E aí, a partir do capítulo 25, a partir do verso 18, diz: Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal. Então, quando ela soube que provavelmente todos morreriam por causa da decisão de Nabal de ser egoísta, de ser grosso, fez uma péssima escolha, Abigail foi lá e foi remendar isso. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta e de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se com o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal, o significado do nome Nabal é tolo. Porque Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem impediu de derramar sangue, de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será
atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este o lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Uau, que discurso, hein, Abigail? Que discurso. Usou Deus. Mas aqui o que se percebe? Abigail, ela fala assim, realmente, Nabal foi um tolo. Ele agiu com tolice. Mas Davi, você pode ser diferente. Não derrame sangue inocente. Porque esta batalha aqui, essa vingança, não seria uma batalha do Senhor. Né? Deus não mandou Davi lutar esta batalha. Então, Abigail, com muita destreza e maestria, ela faz Davi cair em si. De que ele ia tomar vingança, ele iria fazer justiça própria. Ele ia resolver com as próprias mãos. Então, de uma maneira espetacular, Deus mandou Abigail. Né? Deus tocou no coração de Abigail, que não falou nada para Nabal. Foi na frente, levou comida, levou bebida e se destacou com esta sabedoria. E ela impediu que Davi cometesse uma loucura também, ou seja, ela impediu um dia de chacina, que pessoas morressem, que sangue inocente fosse derramado, por causa da sua sabedoria. Lógico que ela também estava pensando na sua própria vida, né? Mas pense, é por isso que a palavra do Senhor também diz que a mulher sábia edifica sua casa. Uma mulher sábia, uma mulher que sabe falar, que sabe se portar, que sabe resolver conflitos sem levantar a voz. Essa mulher, ela é honrada. Uma mulher que se atenta para os negócios de Deus. Então percebe, em nenhum momento ela acusou Davi ou ela tirou a culpa de cima de Nabal. Mas o que ela trouxe foi Deus para a conversa. Tudo, muitas vezes, tudo que nós precisamos é trazer Deus para os nossos relacionamentos, para a nossa conversa, para as nossas decisões. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Então, depois que ela fez esse diálogo enorme, que ela se prostrou diante dele, que ela clamou, e ela colocou Deus na história, de falar assim, olha, isso não é agradável para Deus. É muito mais do que eu e você. Aqui a gente está falando sobre as coisas do Senhor Deus. Verso 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e se não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Gente, o problema não é o que você pede, é como você pede. Os motivos pelos quais você pede. Se ela não estivesse debaixo da graça, da proteção de Deus, se ela não tivesse uma sabedoria, que com certeza ela buscou no Senhor, isso não teria acontecido. Então é esta sabedoria de Abigail que nós precisamos. Que nós precisamos para os nossos negócios. O que Deus está falando sobre isso? Muitas vezes nós guardamos mágoas, ressentimentos, rancor das pessoas. Quando Deus está falando, supera. Não é na sua justiça, não é no seu tempo, não é do seu jeito. Para. Então, eu conheço muitas pessoas manipuladoras, que manipula de um lado, que fala do outro. Porque já que Deus não está fazendo, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou resolver os problemas com as minhas próprias mãos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temente ao Senhor, no auge da sua raiva, da sua indignação, ele ia fazer justiça com as próprias mãos.
É isso que o Senhor quer falar com você hoje. Para de fazer justiça com as suas próprias mãos. Às vezes o Senhor manda para sua vida um conselheiro, uma pessoa falando, olha, não faça bem assim, cuidado, Deus não se agrada disso. Mas vivemos uma geração onde está tudo tão centrado em nós mesmos, no nosso umbigo, do nosso jeito, que a gente nem liga. Fala, não, Deus, meu Deus é um Deus de vingança. Ah, não, Deus está demorando muito, eu vou fazer do meu jeito. Não faça. Ele falou assim, Abigail, na hora certa você chegou e você me impediu. Então, quando Deus mandar um conselheiro para sua vida, que tá te instruindo no caminho que você deve andar, do jeito que você deve fazer, não negligencie esse conselheiro. É Deus te parando. É Deus te parando para fazer a vontade dele. Para que você não se precipite e tente resolver uma coisa que Deus já está resolvendo. Então, que você possa, assim como Davi, falar, olha, foi na hora certa, Abigail, que você chegou. E me fez cair em si. Então, um bom conselheiro faz você olhar de novo para Deus. Tira de você, tira do seu egoísmo e coloca o foco de novo em Jesus. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele estava com tanta sede de vingança, ele estava com tanta raiva, que Abigail chegou para aplacar a sua raiva e colocar um espelho na frente dele. E ali ele fala, não farei isso. Bom, se você continua lendo, você sabe que Nabal morre. Davi, como não é bobo, casa com Abigail, uma mulher sábia. E Abigail não pensou duas vezes. Quando Davi descobriu que Abigail estava viúva, mandou chamá-la, mas ela foi na mesma hora, falou, quê? Um guerreiro do Senhor quer casar comigo? Ah, caso! E assim que mais uma viúva entra na história da Bíblia, entra na história de Jesus. Abigail fica viúva. Aqui não fala que ela teve filhos com Nabal. Acredito que não, né? Senão estaria escrito. E ela se casa com Davi. Só. No capítulo 26, nós lemos que mais uma vez Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez Saul se reconcilia com Davi, falando, meu filho, não vou te perseguir. Mentira, vai sim. Saul persegue Davi até o fim da sua vida. E no capítulo 27, nós lemos, capítulo 27, verso 2, que Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis. Mas eu quero sinalizar isso, que Davi, fugindo de Saul, tinha 600 homens com ele, pessoas que iam chegando de todos os lugares. Davi era este líder, que por onde ele passava, as pessoas queriam ser lideradas por ele, queriam estar com ele. Amém? Que possamos ser este líder, que as pessoas queiram nos seguir. Só que mais que tudo, que possamos ser como Davi, ficar atentos quando o Senhor nos mandar uma pessoa para nos parar na nossa maldade e continuar perseguindo os caminhos do Senhor, seguindo nos caminhos do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque cada vez que lemos a sua Bíblia, nós aprendemos mais, nós crescemos mais. Tu és este Deus, Pai, que faz nova todas as coisas. Ó Senhor, nos abençoa com sabedoria, com inteligência, com conhecimento. Que possamos, Senhor, ter uma vida que agrada a Ti. Que possamos, ó Pai, parar de buscar a nossa justiça própria, mas sim buscar o Senhor para fazer justiça nas nossas vidas. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.